Se você fizer um rápido levantamento aqui mesmo no YouTube, vai perceber que muitos ufólogos acreditam nas previsões que teriam sido feitas pelo conhecido médium espírita Chico Xavier quanto a uma mudança radical no mundo em 2019. O problema é que tem muita gente que não acredita em ufólogos, nem em Chico Xavier. Mas acreditar ou não acreditar é o que mais existe no mundo. Tem quem acredite em tudo e tem quem não acredite em nada. Ou quem finja que não acredita. Tem quem acredite, por exemplo, que apesar do tamanho descomunal do universo, com milhões, bilhões, trilhões de quilômetros, galáxias, planetas, sistemas solares e tudo o que você possa imaginar, o planeta Terra, pensam essas pessoas, é o único a ser habitado. Tem gente que acredita nisso. Uma das características da humanidade é o desperdício. Então, deve estar aí a razão da frase segundo a qual Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque o mínimo que se pode dizer é que se criou um universo infinito, Deus está desperdiçando espaço, colocando um único planeta como sendo habitado. Habitar um só planeta no meio dessa imensidão, mas tem também quem não acredite em Deus, nem em deuses. Como eu já frisei desde o início, acreditar e não acreditar é o que mais existe no mundo. Eu, por exemplo, não acredito em ateu. Eu acho que o ateu faz mais uma pose ideológica do que científica ou religiosa. Não acredito em nada. Ou uma pose de outra qualquer natureza. Ou então acha que a vida também é um desperdício. Porque se temos apenas uma existência e depois que morremos tudo se acaba, que sentido teria a vida? Seríamos apenas brinquedinhos do universo ou dessas divindades? Porque nós nascemos, procriamos, temos os nossos momentos de tristeza, felicidade, doença, saúde, riqueza, pobreza, miséria, trabalho, vagabundagem, lazer, introspecção, utilidade, inutilidade, mérito, demérito, e depois somos jogados fora. Deus, ou os deuses, ou o universo, enfim, tudo que estiver por trás dessa coisa chamada existência, ou chamada vida, seriam entidades muito más, muito ruins, muito perversas, que nos fazem nascer e morrer para depois simplesmente nos jogarem no lixo? Ou será que somos simplesmente arrogantes para tentarmos dar ou tirar razão, mesmo sem ter a menor ideia do que seja tudo isso que nos rodeia? Não importa se nos intitulemos crédulos ou incrédulos, ninguém pode ignorar o significado da palavra mistério. E é isso o que nos cerca o tempo inteiro: mistério sobre a existência humana e, aliás, sobre tudo que existe. Eu, quando era muito criança, bem criança mesmo, antes de iniciar minha vida escolar, já pensava em algo que me atormentava. E se não existisse nada? Se nada tivesse sido criado? Se o mundo nunca tivesse começado? O que seria o nada? Pare um momentinho para pensar pelo menos um pouco antes de vir me dizer no que você acredita ou deixa de acreditar. Para quem não acompanhou o assunto, essas previsões de Chico Xavier se baseiam no fato de que teria sido dado um prazo de 50 anos após o pouso na Lua, teria se dado esse prazo à humanidade para que se transformasse. Em palavras bem cruas, para que tomasse vergonha na cara. Existiriam duas hipóteses. Se até o prazo limite acontecesse um clima de paz e entendimento entre as nações, haveria a partir daí um grande progresso em todos os sentidos. Mas, no caso de uma guerra nuclear, a situação poderia se tornar catastrófica em reação à própria belicosidade do dito ser humano. Obviamente, há inúmeras interpretações que derivam de tudo o que é falado por qualquer pessoa, ainda mais uma previsão dessas, né? Há quem acredite que essas transformações virão a partir de grandes progressos na ciência ou mesmo de contatos com extraterrestres, que, segundo os ufólogos, já estão entre nós há muito tempo, até convivendo entre nós e nós nem percebemos, porque eles seriam até iguais a nós, apesar desses desenhos todos aí que aparecem, meio malucos. Poderia ocorrer também ao final desse prazo que se esgotaria em julho de 2019, poderiam ocorrer grandes catástrofes mundiais que resultariam até na extinção de vários países. Esta seria a hipótese caso a humanidade não tomasse, como já mencionamos, vergonha na cara e as potências nucleares optassem pela guerra atômica.
Que a nossa dita humanidade precisa tomar outro rumo, disso eu, pelo menos, não tenho a menor dúvida. Eu não sou espírita, embora eu já tenha frequentado o espiritismo durante algum tempo. Mas não vou aqui discutir religiões. Questiono apenas que legitimidade têm os que se dizem ateus ou cientistas para lançarem ofensas a um homem como Chico Xavier sem sequer conhecer Chico Xavier. Olha, o Chico Xavier psicografou quase 500 livros e os incrédulos cientistas e pretensos ateus que o ofendem nunca tiveram a capacidade de produzir nenhum centésimo dos feitos dele. Um homem que é estudado em todo o mundo, não apenas por religiosos, mas pelos próprios cientistas. Embora, repito, eu não seja espírita, conheço muitos desses fatos extraordinários que estão fartamente relatados por pessoas mais dignas e mais respeitáveis do que esses que se limitam a ofender. Mas está bem, não vamos discutir religião nem crenças. Cada um que acredite na que quiser ou não acredite em nenhuma. Vamos apenas refletir sobre o comportamento humano. Como você se comporta diante de todos esses acontecimentos e de todas essas questões? Fica em dúvida? E como é essa sua dúvida? É respeitosa ou ofensiva? Ou será que você tem alguma certeza? Até que estágio vai a legitimidade desses tais que não acreditam em nada para ter alguma certeza a ponto de se tornarem ofensivos? O fato é, você não tem certeza de nada, porque ninguém pode ter, a partir da óbvia conclusão de que o universo é apenas cercado de teorias e de incertezas. O que não se pode ter dúvida é de que a humanidade está errante. Ou dá para confiar no mundo onde existe tanta gente que rouba, que mata, que tortura, que é insensível à desgraça e que também produz essa desgraça? Eu era um jovem estudante naquele período em que antigamente se chamava de ginasial e já naquela época se falava em fim do mundo. Certa vez eu saí da sala de aula e havia um grupo imenso reunido em frente à escola diante da expectativa de eclosão de um grande conflito internacional. Estava todo mundo assim meio na expectativa e meio apavorado. E isso foi muito tempo antes do ano 2000, que seria a data final da humanidade prevista naquela época. Em 1999, eu lancei meu primeiro livro, cujo título é exatamente A Festa de Fim do Mundo. Eu vou deixar o link caso você tenha curiosidade de assistir a entrevista que eu concedi a uma emissora de televisão naquela época. Em 2019, completam-se 20 anos do lançamento do livro. E 20 anos depois, eu ainda posso repetir a mesma pergunta que eu fiz nessa entrevista em que falei do livro. Do jeito que está o mundo, você acredita que o fim merece uma festa?